Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Você confere agora os destaques internacionais. A Agência Europeia de Medicamentos aprovou a pílula anti-Covid do laboratório da Pfizer. Esse é o primeiro tratamento oral contra a Covid-19 autorizado na União Europeia. A EMA recomendou a autorização da pílula Paxlovid para o tratamento da Covid-19 em adultos que não necessitam de suporte respiratório, mas que correm risco de agravamento da doença. Este é o primeiro tratamento antiviral oral para o SARS-CoV-2 a ser autorizado na Europa. Estudos mostraram que o medicamento reduz a hospitalização e a morte em pacientes com risco de Covid grave e também pode ser eficaz contra a variante Ômicron. As pílulas são vistas como um grande passo para acabar com a pandemia, pois podem ser tomadas em casa e não no hospital. Estados Unidos, Canadá e Israel estão entre os poucos países que já deram luz verde ao tratamento da Pfizer. O laboratório Moderna iniciou os testes para uma dose de reforço da vacina contra a variante Ômicron. O anúncio acontece depois que as concorrentes Pfizer e a BioNTech começaram a fase de testes clínicos para um imunizante também direcionado à nova cepa. Vão participar dos testes 600 adultos. Metade já recebeu 2 doses da vacina Moderna há pelo menos 6 meses e a outra metade recebeu as 2 doses iniciais mais o reforço já autorizado. Assim, o reforço voltado para a Ômicron será avaliado tanto como uma terceira quanto uma 4ª dose. A empresa também relatou resultados sobre a eficácia de seu reforço geral. 6 meses após a injeção, os níveis de anticorpos neutralizantes contra a nova cepa caíram 6 vezes em relação ao pico observado 29 dias após a vacinação, mas permaneceram detectáveis em todos os participantes. O anúncio da Moderna chega um dia depois que suas rivais Pfizer e BioNTech disseram que começaram a fase de testes clínicos para um imunizante direcionado à Ômicron. E a pandemia de Covid está provocando um aumento sem precedentes nos níveis de pobreza na América Latina. A região é a mais desigual do mundo e mais afetada pela crise sanitária. A Comissão Econômica para a América Latina contabilizou mais de 5 milhões de indivíduos nessa situação no último ano. O número foi divulgado pela Comissão Econômica para a América Latina, que soma agora 86 milhões de indivíduos, representando 13,8% da população da região. A pobreza, como indicador geral, recuou de 33% para 32,1% em 2021, totalizando 201 milhões de pobres. Os movimentos aconteceram dentro da recuperação econômica de 6,2% do produto interno bruto que os países latino-americanos atingiram em média durante 2021. Segundo a CEPAL, a taxa de aumento da pobreza extrema representa um retrocesso de 27 anos na evolução dos indicadores. A comissão indicou que o aumento da pobreza em 2021 vai afetar principalmente o Brasil e a Costa Rica devido aos cortes nos auxílios estatais. A secretária executiva da CEPAL, Alicia Barcena, disse que a repercussão econômica de 2021 não foi suficiente para mitigar os efeitos sociais e trabalhistas da pandemia, ligados à desigualdade de renda e gênero, pobreza, informalidade e vulnerabilidade em que vive a população. A executiva pediu a manutenção das transferências emergenciais de dinheiro em 2022, ou até que a crise da saúde esteja controlada. Os depósitos foram fundamentais na maioria dos países para manter os níveis de pobreza sob controle. Os Estados Unidos e a Alemanha fizeram um alerta à Rússia que o gasoduto ficará em jogo se ela invadir a Ucrânia. E o governo americano pediu à China que use sua influência com o governo russo.
Os Estados Unidos esperam que a Alemanha não ative o gasoduto Nord Stream 2 com a Rússia se Moscou invadir a Ucrânia. A informação foi revelada nesta quinta-feira por Victoria Nuland, número 3 do Departamento de Estado americano. Em relação ao Nord Stream 2, continuamos a ter conversas muito fortes e claras com nossos aliados alemães. E quero ser clara, se a Rússia invadir a Ucrânia de uma forma ou de outra, o Nord Stream 2 não avançará. One way or another, Nord Stream 2 will not move forward. O gasoduto que conecta a Rússia à Alemanha através do Mar Báltico poderá dobrar o fornecimento de gás para a principal economia europeia, que afirma precisar dele para a transição do carvão e da energia nuclear. Victoria Nuland também disse que os Estados Unidos pediram à China que use sua influência com a Rússia para desencorajar uma invasão da Ucrânia. Os países ocidentais acusam a Rússia de ter enviado mais de 100 mil soldados para a fronteira com a Ucrânia, preparando-se para uma eventual ofensiva. Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira que convocaram uma reunião pública do Conselho de Segurança da ONU para a próxima segunda-feira para discutir a crise. A Alemanha cogita acabar com o Telegram por causa de discursos de ódio e fake news. As autoridades acusam o serviço de mensagens criptografadas, particularmente popular entre os movimentos anti-vacinas, de passividade na disseminação do discurso de ódio. Os opositores à vacinação contra o coronavírus estão se mobilizando há várias semanas na Alemanha, onde se manifestam regularmente por meio de comícios, às vezes acompanhados de incidentes com as forças de segurança. As tensões devem atingir outro nível após a apresentação ao parlamento na quarta-feira de uma iniciativa de vacinação obrigatória, que tem o apoio do chanceler Olaf Scholz, mas claramente divide a sociedade. Alguns grupos de discussão anti-vacinas no Telegram reúnem até 200 mil pessoas. Em meados de dezembro, a polícia alemã fez uma operação em Dresden, onde apreendeu armas após a divulgação de ameaças de morte captadas em um grupo de aplicativos contra o ministro-presidente da Saxônia a favor da vacinação. Desde então, o chanceler alemão Olaf Scholz prometeu liderar uma luta implacável contra uma minoria extremista. O Ministério do Interior quer apresentar antes da Semana Santa um plano que obrigue o Telegram a eliminar mensagens de ódio, assim como identificar seus autores. Uma proibição completa do aplicativo na Alemanha não está descartada, mas o Ministério diz que para chegar a isso, todas as alternativas devem ter sido esgotadas. A Alemanha promulgou uma lei controversa em 2017 que fortalece seu arsenal contra ameaças lançadas na internet, exigindo que redes sociais como Facebook e Twitter removam conteúdo criminoso e informem a polícia sobre possíveis acusações. Na Malásia, após 2 anos desde o início da pandemia de Covid-19, aconteceu uma exibição pública em um aquário. Vamos ver. Em meio a peixes e tartarugas, mergulhadores realizaram a dança do leão em um aquário da Malásia. 2 pessoas vestindo fantasias estilizadas do felino se apresentaram em um dos tanques do aquário da capital Kuala Lumpur. Músicos tocavam símbolos e tambores do lado de fora da performance, a primeira do tipo desde o início da pandemia de Covid-19. De acordo com a administração do local, para realizar o show, os mergulhadores receberam treinamento especial e usaram roupas leves para atuar debaixo d'água. O aquário encenou danças subaquáticas várias vezes nos últimos anos. As danças do leão são tradicionalmente realizadas na China e entre as comunidades étnicas em todo o mundo. Segundo a tradição, 2 ou mais artistas colocam uma cabeça em um manto coloridos e tentam imitar os movimentos de um leão, acompanhados de música. Cerca de 1/4 dos 32 milhões de habitantes da Malásia, país de maioria muçulmana, tem origens chinesas. Pesquisadores australianos descobriram um objeto giratório na Via Láctea. Eles dizem ser diferente de tudo o que os astrônomos viram até hoje. Made entirely of neutrons, a neutron star. O objeto, detectado por um estudante universitário que trabalha em sua tese, libera uma enorme quantidade de radiação eletromagnética 3 vezes por hora. É tremendamente excitante encontrar uma classe inteiramente nova de objetos, isso é incrível. Na minha vida descobri um pulsar, uma radiogaláxia, fiz grandes pesquisas no céu e encontrei todo tipo de coisas interessantes, mas eram todos tipos conhecidos de objetos. Esta é a primeira vez que encontrei algo completamente inesperado que ninguém teria sequer pensado que seria capaz de produzir esse tipo de emissão. A astrofísica liderou a pesquisa após a descoberta do estudante usando um poderoso telescópio no interior da Austrália.
Existem outros objetos no universo que ligam e desligam, como os pulsares, mas Natasha apontou que a frequência de 18,18 minutos é algo nunca observado antes. A equipe agora está trabalhando para entender o que representa a descoberta. Ao revisar anos de dados, os pesquisadores conseguiram estabelecer alguns fatos. O objeto está a cerca de 4.000 anos-luz da Terra, é incrivelmente brilhante e tem um campo magnético extremamente forte. Mas há vários mistérios a desvendar e os especialistas vão procurar outros objetos desconhecidos no universo. Para a astrofísica, mais detecções dirão aos astrônomos se este foi um evento isolado ou uma vasta nova população que ainda não tinha sido notada. Que mistério. Olha, por hoje é isso. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você e até mais.